Tem gente que está cercada de pessoas e mesmo assim se sente completamente sozinha. E talvez essa seja exatamente a sua realidade agora. Você acorda todos os dias, levanta da cama, segue uma rotina que já parece automática, escova os dentes, pega o celular, responde alguma coisa, talvez veja uma mensagem ou outra, e o dia começa. Você vive o seu dia, fala com algumas pessoas, responde mensagens, talvez até dê algumas risadas, talvez até pareça tudo bem, mas existe um momento específico que sempre chega, quando tudo silencia, quando o dia termina, quando você finalmente para, e é aí que você sente um vazio difícil de explicar, uma sensação estranha, como se algo estivesse faltando, como se tivesse um espaço dentro de você que ninguém consegue preencher, como se faltasse alguém, ou pior, como se faltasse você. E o mais pesado disso tudo não é nem o sentimento em si, é o fato de que ninguém percebe, ninguém olha para você e enxerga o que está acontecendo por dentro. Porque por fora, você funciona. Por fora você responde. Por fora você continua. Mas por dentro, tem dias que você se sente distante de tudo. Distante das pessoas, distante da vida, distante até de você mesmo. Como se você estivesse ali, mas ao mesmo tempo não estivesse. Como se estivesse vivendo, mas sem realmente sentir. E talvez você já tenha se perguntado isso em silêncio. Por que eu me sinto assim? Porque mesmo quando eu não estou sozinho, eu me sinto sozinho. E essas perguntas ficam ecoando dentro de você, sem resposta. Quantas vezes você já pegou o celular, abriu uma conversa e fechou de novo sem mandar nada? Quantas vezes você quis desabafar, mas travou, porque não sabia nem por onde começar? Ou pior, quantas vezes você sentiu que ninguém realmente iria entender? Então você faz o que aprendeu a fazer. Você guarda, você segura, você engole e continua. Só que isso vai acumulando, vai pesando, vai cansando. Porque a solidão não é só a ausência de pessoas, é a ausência de conexão, é a ausência de profundidade, é a ausência de alguém que realmente te veja, que realmente te escute, que realmente te entenda. E quando isso falta, você começa a se fechar, não de forma consciente, mas aos poucos, quase sem perceber. Você fala menos, se expõe menos, confia menos, e vai criando uma espécie de proteção, uma barreira invisível. E essa barreira te protege da dor, mas também te afasta da conexão. E aos poucos, você começa a se isolar, mesmo sem querer, mesmo desejando o contrário. E isso dói. Dói porque no fundo, você sabe que não nasceu para viver assim. Dói porque existe uma parte dentro de você que ainda acredita em conexão, que ainda acredita em algo real. Dói porque, no fundo, você só queria alguém que ficasse, alguém que se importasse de verdade, alguém que estivesse ali, não só quando fosse conveniente, mas quando fosse necessário. Mas deixa eu te falar algo que talvez ninguém tenha te dito dessa forma, com tanta clareza. A sua solidão não é um erro. Ela não significa que você é insuficiente. Ela não significa que você não é importante. E se eu te dissesse que a sua solidão pode ser um processo, um espaço, um momento específico da sua vida, onde algo dentro de você está sendo moldado, porque talvez o problema não seja estar sozinho. O problema é não saber o que fazer com esse momento. A solidão tem um efeito que pouca gente fala sobre. Ela te coloca frente a frente com você mesmo, sem distrações, sem ruídos, sem fuga, e isso assusta, porque quando o barulho do mundo some, você começa a ouvir os seus próprios pensamentos, e nem sempre eles são bons. Eles trazem lembranças que você tentou esquecer, momentos que ainda doem, palavras que ficaram marcadas, situações que você não conseguiu resolver, e aí, a sua mente começa a trabalhar.
mas nem sempre a seu favor. Ela começa a criar histórias, a interpretar tudo da pior forma possível. Você não é importante. Ninguém se importa de verdade. Você sempre acaba sozinho. E quanto mais você escuta isso, mais você acredita. E quanto mais você acredita, mais você se afasta, porque você começa a agir com base nesses pensamentos. Você evita se abrir, evita confiar, evita tentar, e sem perceber, você começa a reforçar a própria solidão. É um ciclo silencioso, um ciclo que prende, e é aqui que muita gente se perde, porque parece que não tem saída, mas tem, e começa com algo simples, mas extremamente poderoso: entender que nem todo pensamento é verdade, nem tudo que você sente reflete a realidade. Às vezes, reflete apenas o que você está acostumado a pensar, aquilo que você repetiu tantas vezes, que virou automático. Agora pensa comigo, se a sua mente está cheia de pensamentos de rejeição, você vai enxergar rejeição em tudo. Se ela está cheia de insegurança, você vai duvidar até de quem gosta de você. Se ela está cheia de medo, você vai evitar até aquilo que poderia te fazer bem. Por isso, a batalha não começa fora, começa dentro. Mas agora vem algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua solidão. Você pode estar sozinho, mas isso não significa que você está abandonado. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, e talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, porque nos momentos em que tudo parece vazio, existe uma presença que não depende de pessoas, uma presença que não vai embora, uma presença que não se afasta, mas como ela não faz barulho, você não percebe, porque você está acostumado a sentir presença através de movimento, de vozes, de mensagens, de interação. Mas existe uma presença que se manifesta no silêncio, e talvez esse momento da sua vida não seja sobre perder conexões, mas sobre construir uma conexão mais profunda com Deus e com você mesmo, porque tem coisas que só a solidão ensina. Ela te mostra quem você é, sem distrações. Ela te mostra o que você sente, sem filtros. Ela te obriga a parar, a refletir, a se encarar. E isso é desconfortável, mas também é transformador, porque quando você aprende a lidar com a sua própria companhia, algo muda dentro de você. Você deixa de depender tanto da presença dos outros. Você começa a se fortalecer, começa a se entender, começa a se respeitar. E pouco a pouco, você começa a perceber o seu próprio valor. E quando isso acontece, você já não aceita qualquer presença, já não aceita qualquer conexão superficial, porque você aprendeu o valor da profundidade. Mas para chegar nesse ponto, você precisa parar de fugir, parar de preencher cada segundo com distração, parar de usar o barulho como escape, parar de evitar o silêncio e começar a usar esse tempo de forma diferente, começar a ouvir o que você sente, começar a entender o que está dentro de você, começar a se reconstruir, porque a solidão pode ser dor, mas também pode ser crescimento, pode ser fortalecimento, pode ser preparo, e talvez, se você olhar com mais atenção, você vai perceber que mesmo nos momentos mais silenciosos, você não estava totalmente sozinho. Você só não sabia como perceber a presença que estava ali. Agora, eu sei que não é fácil. Eu sei que tem dias que pesa mais, dias em que o silêncio incomoda, dias em que a saudade aperta, dias em que tudo o que você queria era alguém ali, alguém para conversar, alguém para dividir o momento, alguém para simplesmente estar. Mas nesses dias, você precisa lembrar de uma coisa: isso não é para sempre, é uma fase, um processo, e todo processo tem um propósito, mesmo que você ainda não consiga ver. E aos poucos, se você continuar, se você não desistir, se você começar a mudar a forma como você enxerga esse momento, algo incrível começa a acontecer. Você começa a se sentir em paz,
mesmo estando sozinho. E isso muda tudo, porque quando você aprende isso, você não se desespera mais, você não se sente mais vazio, você se sente inteiro, completo, não porque alguém chegou, mas porque você se encontrou e, principalmente, porque você entendeu que nunca esteve sozinho de verdade, que existe uma presença constante, fiel, silenciosa, mas real. E talvez esse momento agora, esse exato momento em que você está ouvindo ou lendo isso, seja uma pausa, um chamado, um despertar, para você parar de fugir e começar a transformar. Então, por um instante, para, respira, diminui o ritmo e fala com Deus, do seu jeito, sem palavras bonitas, sem formalidade, sem roteiro, só fala: Deus, eu estou aqui. Eu estou cansado de me sentir assim, mas eu não quero mais fugir. Me ajuda a entender, me ajuda a passar por isso, me ajuda a sentir a tua presença, mesmo no silêncio. E depois disso, fica em silêncio, sem pressa, sem expectativa, só respira, só sente, porque às vezes a resposta não vem em palavras, vem em forma de paz. E se você sentiu qualquer coisa agora, mesmo que pequena, mesmo que sutil, já é um começo, já é um sinal de que você não está sozinho e nunca esteve. Então guarda isso com você, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos momentos mais silenciosos. Você pode até estar sozinho agora, mas você não está abandonado, e essa fase não veio para te quebrar, veio para te fortalecer, veio para te transformar, e um dia você vai olhar para trás e vai entender que foi exatamente nesse silêncio que você se encontrou, e talvez foi exatamente nesse vazio que você foi preenchido da forma certa.